Olá, sexto ano! Vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa? Bom, pegue o livro de vocês e abram na página 192. Nós vamos conferir aqui as respostas referentes ao texto. Vamos lá? O texto que vocês leram foi A Grécia é Azul, que ele fala sobre um relato de viagem. Vamos lá iniciar, então, a nossa correção. Antes disso, eu gostaria de ler com vocês aqui esse Aprenda Mais, algo bastante interessante para vocês, tá? Narrar ou relatar. Há muitas diferenças entre os tipos textuais relato e narração. Nós estamos trabalhando com relatos de viagem, não é isso? Então vamos lá identificar essa diferença entre relato e narração. Mas a principal diz respeito à essência dos fatos. Como vimos nos 3 primeiros capítulos deste livro, a narração não tem compromisso com a realidade. Assim, não há limites precisos entre a ficção e o real. Já o relato é uma narração cujo objetivo é registrar fatos reais. De origem latina, a própria palavra relato, novamente, mas latum trazido, já carrega em si o sentido de trazer o acontecimento de novo. Assim, quem faz um relato tem conhecimento sobre os fatos que relata, seja por experiência própria, seja porque ouviu quem testemunhou os acontecimentos. Por esse motivo, o relato é o tipo textual que predomina em gêneros como relato de viagem, notícia, depoimento, biografia, etc. Ou seja, gente, os relatos, quando você relata sobre algo, você tem que estar relatando algo que tem realmente uma realidade, tá? Sendo exposta. Então, o compromisso do relato em relação a esses fatos reais, ele é um dos fatores diferenciais. Em um texto narrativo, eu tanto posso criar uma narrativa de cunho ficcional, uma ficção, tá? Quanto a um fato real. Já o relato não, sempre ele vai estar pautado em relatar, em contar sobre algo real, que é algo que realmente aconteceu. Tudo bem? Então vamos lá iniciar a nossa correção. Um relato se distingue de uma narração por vários motivos. No relato, por exemplo, os fatos relatados realmente foram vivenciados por quem os relata, enquanto na narração os fatos são imaginários. Ou não, né, gente? Pensando nisso, responda. Quem relata o texto A Grécia é Azul? Resposta, o fotógrafo Edu Feijó. Tá legal, gente? Isso ficou claro para vocês lá quando fizeram a leitura. Qual foi a intenção dele ao escrever esse texto? Relatar sua passagem pela Grécia. No final do primeiro parágrafo deste relato de viagem, o autor escreve que estava em dúvida entre explorar a riqueza arqueológica ou explicitar a liberalidade nas praias. Qual desses aspectos ele preferiu abordar no seu texto? Ele preferiu explicitar a liberalidade nas praias. Questão 3. No terceiro parágrafo, o autor compara Atenas a outra cidade, a outra. Sobre essa comparação, podemos dizer que o autor comparou Atenas à Acrópole. O autor não gostou de Atenas? Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. Atenas é mais bonita que Istambul? Istambul é a capital da Turquia? Bom, de acordo com o texto, gente, lá no terceiro parágrafo, o autor faz uma comparação, tá? O autor compara Atenas à cidade de Istambul, ok? Antes de chegar a Atenas, provavelmente o autor visitou Istambul. Vamos lá? Número 4. No terceiro parágrafo, o autor identifica o Partenon como uma construção imponente, tá? O Partenon. Em qual das opções a seguir, a palavra destacada pode ser substituída pela palavra imponente, da mesma forma como foi usada no texto?
Bom, resposta certa, letra C. O Cristo Redentor é uma obra de arte grandiosa, tá? Imponente aqui, terá esse mesmo sentido, ok? Então, vamos lá. Número 5. Como o autor descreveu a cidade de Atenas? Era só copiar a descrição dele. Ele a descreveu como uma cidade moderna e menos charmosa que Istambul. Para o autor do texto, uma temporada em Mykonos não se esquece tão rápido. Por quê? Bom, aqui é uma sugestão, ok, gente? Porque em Mykonos a tolerância irrestrita a torna um lugar diferente. Apenas uma sugestão de resposta. Questão 7. No quarto parágrafo, o autor faz a seguinte afirmação. O transporte em ferry é a forma mais utilizada para a locomoção entre as ilhas. Assim, podemos dizer que existem outros meios de transporte entre as ilhas gregas, mas o ferry é o mais comum, porque aqui ele está colocando que o transporte em ferry é a forma mais utilizada, não é a única forma, né? É uma das, certo? Portanto, letra B. Vamos lá no 194. Qual desses meios de transporte é um ferry? Bom, temos aqui A, B, C, D, E, F. Aqui é a letra G, a resposta correta, ok? No sexto parágrafo, o autor afirma, abre aspas, na cidade as ruas labirínticas estão coalhadas de lojas de grife, fecha aspas. Qual das frases abaixo tem o mesmo sentido dessa afirmação? Na cidade, as ruas labirínticas estão completamente cheias de lojas de grife. Coalhadas aqui tem esse sentido de completamente cheias, ok? Então, vamos lá? Agora, nós vamos pular para a página 222, tá? (222). Passei um pouquinho. Aqui iniciando a acentuação dos monossílabos tônicos que nós já aprendemos na videoaula anterior, nós vamos direto aqui para a interpretação textual, tá? Neste capítulo, você aprendeu que os substantivos dão nome a seres, lugares, emoções e etc, né? Substantivos sempre nomeiam. E por isso devem ter percebido a presença de muitos deles nesses relatos de viagem. Agora, marque a alternativa que contém a afirmação correta sobre esses substantivos. Bom, sorveteria, Devon Rose e museu são exemplos de substantivos coletivos? Sorveteria e museu, os dois, são exemplos de substantivos coletivos? Não, claro que não. Kingston, George e Devon Rose, né? São exemplos de substantivos próprios? Naturalmente sim, porque nomeiam algo, tá? Especificam o nome de algo. Então, letra B certinho, classificado como substantivo próprio. Só dando a continuidade nas demais questões, vamos ver o que está errado. As palavras passado, fotografia e arquitetura podem ser classificadas como substantivos abstratos? Com certeza não. Casquinha, cascão e sorvete são substantivos concretos que podem ser substituídos pelo coletivo sorveteria? Casquinha, cascão e sorvete poderiam ser substituídos pelo coletivo sorveteria? De modo algum. Viagem, resistência e mansão são exemplos de substantivos sobrecomuns? Lembra dos sobrecomuns e comuns de dois gêneros? Lembra de criança? Uma única palavra que servia para dois gêneros, feminino e masculino. Menina e menino são crianças. Viagem, residência e mansão são exemplos de sobrecomuns? Claro que não, eu tenho apenas a viagem, a residência e a mansão, tá? Pertence ao gênero feminino. Vamos lá, número 2. Nesse relato de viagem, a autora utiliza um substantivo próprio para identificar o país que visitou.
Como podemos fazer essa identificação? Bom, resposta. A autora não identificou o país visitado por meio de substantivo próprio. Podemos fazer essa identificação a partir do adjetivo pátrio jamaicano, empregado no texto como substantivo. Então, através desse substantivo pátrio aqui, jamaicano, é que nós conseguimos perceber, né, qual seria o país visitado, ok? Vimos que os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito a um substantivo. Agora estamos falando dos adjetivos, ok? Certamente você deve ter percebido a forte presença de adjetivos nesse texto. No trecho tem uma arquitetura europeia lindíssima. O uso do adjetivo em seu grau superlativo, lindíssima, tá? É quando eu agrego essa terminação íssima aqui, olha, junto ao radical de uma palavra, junto a um adjetivo, a estrutura de um adjetivo, mais a terminação íssimo ou íssima, ok? Superlativo absoluto. E reforça uma qualidade da arquitetura mencionada. No entanto, essa flexão também pode ser usada para causar um efeito de sentido irônico. Entre as alternativas a seguir, identifique o emprego da ironia. Tem muita gente que usa, né, esse íssimo para ironizar alguém ou algo, não é isso? Bom, vamos ver qual traz esse sentido irônico. Conheci um jamaicano riquíssimo. Havia 3 carros importados na garagem de sua casa. Então, de fato, ele era caracterizado como riquíssimo, não há ironia. A mansão que visitei era muito bonita, perfeito. Não cansei de tirar fotos dela. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi no piscar de olhos. Então, aqui há uma ironia, porque de fácil não tem nada esse caminho, já que alguém se perdeu, né? Em piscar de olhos, ou seja, à toa ele se perde ao chegar nessa sorveteria. Então, facílimo trouxe esse ar irônico, tá? Justamente para esse adjetivo no superlativo, ok? Então, letra C. Número 4. À primeira vista, um adjetivo pode ser só mais um aspecto estilístico inserido no texto. Estilístico, gente, é quando traz estilo. É uma característica que traz um estilo para o texto. De acordo com o meu texto, com o meu contexto, eu posso trazer, sim, um estilo diferente com esses adjetivos. Mas também pode representar a informação principal e o ponto de vista do autor. É isso, quando nós adjetivamos algo, nós estamos empregando ali o nosso ponto de vista sobre aquele objeto, aquela pessoa, certo? Nós imprimimos esse nosso olhar. Assinale a alternativa em que o trecho do relato de viagem contém um adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor. Não apresenta, tá legal? Bom, tem uma arquitetura europeia lindíssima, apresenta. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaico. Não apresenta. É super legal, pode explorar cada pedacinho do casarão. Apresenta. Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. Apresenta. E o sabor é incrível, também apresenta. Então, o único que não apresenta um ponto de vista do autor é a letra B, ok? Vamos lá para 225. Utilizando, deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que foi muito. Utilizando a palavra empregadas no relato, preencha a cruzada a seguir. Bom, temos aqui as horizontais e as verticais. Horizontais e verticais. Vamos lá. Adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Vamos olhar qual é? Estamos aqui diante das horizontais primeiro. Aqui, ó. Super movimentada, tá? Peraí. Pronto, certinho. Super movimentada. Adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Tranquilo? Agora, monossílabo átono que a autora utiliza para se referir a si mesma. Número 2, eu. Substantivo flexionado no número 3.
Monossílabo tônico empregado como referência à sorveteria. Lá. Substantivo flexionado no diminutivo com sentido de cantinho. Número 4, pedacinho. Número 5, substantivo empregado como coletivo de pessoas. Grupo. 6, palavra proparoxítona, famílias. 7, agora na vertical, tá, gente? Adjetivos flexionados no grau aumentativo analítico. Aqui, ó, super legal, tá? Super legal. Superlativo, adjetivo, substantivo, perdão, adjetivado pela palavra. Aqui, arquitetura, substantivo empregado de forma genérica para designar diferentes objetos, situações, acontecimentos e etc. Coisa, né? A tão famosa coisa que nós usamos para designar tudo, né? Palavra proparoxítona, lindíssima, ok? Questão 6. Todas as palavras abaixo obedecem à mesma regra de acentuação, exceto... Bom, lembrando aqui que os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e seus plurais deverão ser acentuados, certo? Então, nós temos aqui, ó, o já acentuado corretamente, o nós, o pés, o A. Mas o dói, gente, já não, tá? O dó, inclusive, é uma regra que nós ainda vamos aprender, tá legal? Terminado em ditongo. Vamos lá para o número 7. Seguem a mesma regra de acentuação, exceto gráfica é uma proparoxítona, mágico é uma proparoxítona, por isso é acentuada, magnético é uma proparoxítona acentuada, conteúdo já não é uma proparoxítona, tá, gente? Aqui eu estou diante de uma regra de ato, tá? Que é uma regrinha também que vocês vão aprender futuramente. Silábica também é acentuada por ser uma proparoxítona. Então, a única que não se enquadra em uma regra de acentuação idêntica às demais é a letra D. Tudo bem? E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham acertado aí todas as questões, tenham compreendido aí os erros que vocês tiveram, né? Caso vocês tiveram com alguma dificuldade. Então, fiquem com Deus, beijinhos, que Deus abençoe vocês, tá, gente? Tchau, tchau.